Bom, Vinícius, de novo a necessidade de mudança no time, né? Como é que você está trabalhando o Figueirense para esse jogo de domingo? Boa tarde a todos. As mudanças se dizem necessárias, um campeonato longo, difícil. A gente trabalha de forma positiva com todo o elenco, passando responsabilidade, mas passando, sobretudo, muita confiança a esses jogadores que estão substituindo os que estão saindo, para que a gente possa manter o nível de atuação, principalmente dessas duas últimas partidas. Vinícius, Thiago Rodrigues vai naturalmente para o gol, já tem ideia para quem substitui o Dudu, Rafael Moura se não puder jogar, Ayrton, enfim, como é que vai ser a cara desse Figueirense que enfrenta o Inter? O Thiago é o substituto natural, né, do Gatito, e as outras posições a gente vai estudar porque existem mais possibilidades, existe a possibilidade do retorno do Rafael, não está descartado, então a gente tem que contar com isso também, né? Nós temos também um retorno do Everton, que já está à disposição desde semana passada, mas nós procuramos intensificar mais os treinos com ele. Então tudo isso a gente ainda tem hoje e amanhã para que possamos decidir, para ver o que é melhor. Mas independente disso, volto a frisar, é importante o que a gente tem feito, principalmente nos jogos em casa, né? Essa força que vem do nosso time e a força também que vem da torcida para nos apoiar em jogos difíceis. E essa última atuação também que foi muito satisfatória, que realmente dá para a gente um alento de uma boa atuação domingo. Como é que se faz qual é a estratégia para tentar vencer esse Internacional que vem liderando a competição? Em primeiro lugar, para a gente conseguir um resultado positivo, a gente precisa sempre ter e respeitar o adversário, né? O Inter, pela sua tradição, já diz tudo, a campanha que vem fazendo, né? É o líder, é o jogo que o Brasil todo vai assistir, o Argel é um treinador que todos nós conhecemos, também é da casa. E tudo isso tem aí uma pitada de bons atrativos para que a nossa torcida nos apoie, para que os nossos jogadores foquem e repitam justamente essas atuações. Aquela agressividade que a gente tem feito, essa dobradinha com a nossa torcida, né, e o respeito ao adversário. Isso é fundamental para que a gente possa errar pouco, tomar poucos gols, como temos tomado nesses últimos jogos, para que a gente possa aí ter uma margem zero de erros para que possamos sair com a vitória. Como você disse, Vinícius, teu time tem tomado poucos gols, mas ao mesmo tempo nos últimos 4 foram 2 gols marcados, né? Como é que você pretende corrigir em tão pouco tempo de um jogo para outro, ou ao menos amenizar essa situação? São fatores bem distintos, mas o mais interessante é que, apesar dos poucos gols feitos, nós temos criado as oportunidades. O que a gente tem que fazer realmente é dar essa tranquilidade e a confiança desse jogador que chega na frente do gol e não tem convertido em gol. É fundamental nesse campeonato sair na frente. Os resultados têm mostrado isso. Os jogos que nós fizemos em casa e saímos na frente, basicamente nós ganhamos, a exceção do Santos, que houve um empate, né? Então é importante. Que forma? Com pouco tempo, é difícil treinar, mas o pouco tempo que a gente tem executando o treinamento e principalmente dando confiança a esses jogadores, porque se eles jogam nessa posição, se hoje eles estão no Figueirense, é porque eles foram artilheiro e destaques nas equipes que passaram, todos eles, né? O próprio Dudu, o Everton, o Queiroz, Dodô, né? O Lins. Então, olha só jogadores que foram destaques e artilheiros nas suas equipes. Então, é dar essa confiança para que eles possam demonstrar a qualidade que eles têm como artilheiros também. Vinícius, as 2 vitórias que o Figueirense tem foram em casa e foram contra 2 dos considerados maiores times aí do Brasil. Vem mais um desses grandes e é em casa. Isso dá esperança? É a mesma postura que o Figueirense tem que ter contra esses times dentro de casa para poder conseguir a vitória? Sem dúvida, tem que haver essa mesma postura, porque a receita ela já foi descoberta, né, e deu certo. Então o nosso desafio é manter isso contra grandes equipes, o foco total, a motivação total e o futebol também, né? A gente não se ganha somente com motivação e não vamos lá, nós temos que ter justamente futebol, jogar futebol, que eu peço sempre aos jogadores. Dessa forma a gente está mais próximo da vitória, manter o que a gente vem fazendo em casa. Em caso de aproveitamento do Rafael Moura, Vinícius, vale a pena daqui a pouco você ter um jogador como ele, mesmo não estando 100%, mas pela questão de liderança, o respeito que ele gera diante do adversário? Tudo isso a gente vai analisar até domingo, né? Qual o custo-benefício de tudo isso e qual o risco
que caso ele entre seja calculado ou não, talvez não seja nem um risco tão grande assim. O Rafael, ele vem, na verdade, sentindo um pouco já a competição. Era um jogador que também não vinha competindo com muita frequência, como o Eli, como o Ferrugem, Badi e vários outros, né? Mas ele tem demonstrado uma resistência à dor muito grande. Cada um tem, né, um grau, e o dele é muito grande nesse sentido. Então, se ele entrar, realmente, ele vai entrar com o risco necessário para que a gente possa correr e não ser penalizado e não ser castigado com relação a isso. Até onde a gente sabe, o Marquinhos e o Ayrton foram mais poupados, né? Não teve uma lesão, não foi tão grave quanto o Carlos Alberto e o Rafael Moura. Se eles estiverem bem, voltam normalmente para o time? Sim, voltam naturalmente para o time, né? O Marquinhos foi mais um cuidado que a gente teve, e hoje, além disso, a gente tem jogadores com nível muito bom, né, semelhante a desses jogadores que nós temos. E o Ayrton, justamente também nesse sentido de preservar um jogador que vinha muito tempo parado, e nós vimos quando ele pegou uma sequência, o último jogo contra o América, fisicamente, né, pesou um pouco para ele. Então, para a gente ganhar todo o elenco, e coincidentemente jogamos com 10 jogadores lá, né? Por exemplo, o Jefferson suportou de forma muito bem, não só tecnicamente como fisicamente. Então isso demonstrou que a gente fez a escolha certa. E para a volta agora a gente tem um Ayrton 100%, né, já recuperado, principalmente em termos físicos, para que ele possa atuar da forma que a gente conhece. Um gramado pesado e com chuva é a tendência, pode pesar também na tua escolha de time? Não, acredito que não. O nosso gramado, apesar dele ser pesado, apesar de ser essa chuva, todos os nossos jogadores eles têm uma capacidade boa de resistência com relação a isso. E não é um campo que encharca assim, bastante, da bola parar, que dificulta ou muda radicalmente a característica do jogo. Nesse sentido, não vou levar em consideração esse fator. Ministro, sobre a arbitragem, né, até o árbitro do jogo lá de Recife relatou na súmula nada mais daquilo que ele havia dito para ti mesmo, ainda lá no Arruda. Você já conversou com a diretoria sobre isso? Vale algum tipo de protesto, manifestação, de uma reclamatória oficial? Pois é, ele foi muito honesto em todos os sentidos, né? O que a gente vê é justamente, e volto a bater naquilo, foi fora da curva aquilo, né? E vou repetir o que eu disse depois da partida. De cada 100, das últimas 100 partidas no Brasileiro, se nós pegarmos, eu acredito que não tenha tido uma expulsão daquela forma. Pegou todo mundo de surpresa, na verdade. Vou até brincar com o Gatito que ele tem que falar em espanhol a próxima vez, que aí o árbitro não sabe o que ele vai falar, né? E a gente tem conversado com a diretoria. Eu deixo muita diretoria realmente a par disso, ela tem que tomar as medidas. Eu não acredito que houve má fé, não acredito, senão o árbitro até colocaria coisas que não aconteceram, né? Ele colocou aquilo. Agora, um critério fora da curva. É isso que a gente pede no futebol brasileiro, a padronização, né? Então, ele foi totalmente fora da curva dessa padronização, e isso prejudicou demais a nossa equipe. A gente tem uma certa preocupação, sim, as arbitragens dentro de casa. Eu não digo que elas não têm favorecido, a gente não quer que nos favoreça, mas a gente sente assim, uma dificuldade de enxergar coisas que a gente enxerga, tanto a torcida quanto vocês da imprensa, como nós da comissão técnica ali próximo ao gramado. Coisas que estão muito claras e todo mundo tem opinião, menos a arbitragem. Aí a gente começa a ficar preocupado.